ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد الله بوحدانيته ونشكره بمنه وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخاتم الأنبياء من الأنبياء الله، صلوات الله رب العرش العظيم عليه والتابعين بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول صلى الله عليه وسلم فيما معناه: قال الله تعالى: الصيام لي وأنا أجز به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مرحبا مرحبا يا رمضان، مرحبا بك يا شهر الخيرات. Depois de louvarmos e agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala, mandarmos bênção para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sem esquecermos seus companheiros, a sua família, seus homólogos, que Allah subhanahu wa ta'ala mantenha eles no lugar onde achar melhor e inclua nós no grupo desses que são queridos e louvados de Allah subhanahu wa ta'ala até a nossa última respiração. Amém. Meus caros, certa vez Abu Bakr radiallahu anhu, depois de o profeta sallallahu alaihi wa sallam ter voltado de Al-Isra wal-Miraj, quando ele saiu de Meca para Jerusalém, depois daí ele foi ao encontro de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam regressa, ele voltou a Meca e encontrou os líderes de Quraysh, encontrou os chefes de Quraysh e disse: eu saí ontem para Jerusalém e de Jerusalém fui para sétimo céu, ao encontro de Allah subhanahu wa ta'ala. E os líderes de Quraysh ficaram perplexos, ficaram espantosos, ficaram com a boca aberta. Disseram que você diz que ontem saiu de noite daqui para Jerusalém e à noite mesmo foi ao encontro de Allah subhanahu wa ta'ala até o sétimo céu e voltou na mesma noite. Isso nunca aconteceu na nossa vida. Era legítimo. Aquele tempo não tinha aviões, aquele tempo não tinha esses meios de transporte que nós temos hoje. E quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse isso, um dos líderes do Quraysh, que é Abu Jahl, disse: quem vai ser testemunha das suas palavras? O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: eu tenho uma pessoa, basta eu informar isso que eu estou a dizer agora, ele será testemunha e vai acreditar nas minhas palavras. Então disseram: tá bem, traga esse testemunho. O profeta sallallahu alaihi wa sallam foi passar a mensagem a Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr radiallahu anhu disse que eu já ouvi, e antes de se encontrar com o grupo dos Quraishitas, Abu Bakr pelo caminho encontrou-se com um dos líderes de Quraishita e disse: seu amigo, o chefe de Quraishita disse: seu amigo disse que ontem foi a Jerusalém e ontem mesmo foi a sétimo céu e ontem voltou e chegou aqui. Não está a ver que seu amigo é mentiroso? Então Abu Bakr radiallahu anhu perguntou: ele que disse isso? Foi o profeta que disse isso? Então aquele líder disse: sim, foi Muhammad que disse isso. Abu Bakr radiallahu anhu disse: se foi Muhammad que disse isso, sallallahu alaihi wa sallam, é verdade. As palavras que ele proferiu, se foi Muhammad a dizer isso, então isso é verdade. Vamos lá ver esse cenário onde Abu Bakr radiallahu anhu é testemunha de uma coisa que não participou. É testemunha de uma coisa que ele não esteve presente. E os Quraishitas continuaram teimosos e disseram: esse é seu amigo, por isso que está a testemunhar a favor. Dê-nos prova. Então o profeta disse: tá bem, tragam pessoas que conhecem Beit al-Maqdis, que conhecem
a mesquita de Aqsa e que me questionem qualquer coisa. Então, Abu Jahl procurou os amigos dele e uma das pessoas que conhecia a mesquita de Aqsa e apareceram diante do profeta sallallahu alaihi wasallam, disse: descreva para nós como é que é a mesquita de Aqsa. Se você esteve lá ontem, então, o que você viu na mesquita de Aqsa? Pelo menos uma porta. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam nunca chegou lá antes. Então, disseram: descreva para nós. Estavam lá todos os líderes de Quraysh. Estava lá o profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr também. O profeta sallallahu alaihi wasallam começou a descrever. Antes disso, o profeta disse: oh Allah, dê-me força para eu dar ou provar nisso que aconteceu. Logo, Allah subhanahu wa ta'ala mandou Jibril alaihi salatu wasalam, disse: Jibril vai ajudar o seu amigo porque está em risco. Dali o Jibril alaihi salatu wasalam trouxe Masjid al-Aqsa em frente do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta começou a descrever porta por porta e as dimensões de cada porta e começou a descrever quantas janelas, quantas portas, quantas paredes e quantos cantos. Começou a descrever tudo. O que os Quraishitas disseram? O que ele falou é verdade, mas ele é mentiroso. O que nós estamos a aprender nessa passagem toda? Estamos a aprender uma coisa tão simples. Qual é essa coisa? Chega o tempo onde Allah subhanahu wa ta'ala quer mandar a sua lei, que é uma lei indispensável na vida do ser humano, que é essa mesma lei. Hoje nós estamos a cantar, estamos a chorar, estamos a fazer dua. Allahumma balighna Ramadana. Oh Allah, faça-nos chegar Ramadã. Allahumma barik lana fi Sha'ban wa balighna Ramadana. Oh Allah, faça-nos chegar o Ramadã. Estamos a cantar, estamos a precisar desse Ramadã e existem algumas pessoas a se dividir, a querer conotar esse mesmo Ramadã, a quererem falar deste Ramadã. Como assim? Outros dizem que não, este Ramadã deste ano será tão difícil porque o dia será longo. Está a falar do dia longo. Por quê? Porque, não, será verão, então será muito calor. Está bem? Outro vê, não, é porque este ano os patrões não existem, não teremos mais iftar, porque os patrões, houve esse saqueamento, houve arrombamento de lojas, houve vandalização de lojas, então não teremos iftar. É por causa disso que você não vai jejuar. Porque houve problema, nós perdemos emprego, porque quando houve aquele problema, queimaram algumas lojas, já não temos emprego, não vou jejuar. São esses argumentos que você está a trazer diante de Allah subhanahu wa ta'ala. É daqui onde nós apanhamos essa passagem de Abu Bakr radiallahu anhu, onde ele certifica as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: eu ontem estive em Jerusalém, estive no Beit al-Maqdis, e ontem mesmo fui ao encontro de Allah subhanahu wa ta'ala no sétimo céu, e o Abu Bakr radiallahu anhu disse: o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falou a verdade. É daí onde ele ganha aquele título de ser Siddiq. Significa que Abu Bakr Siddiq significa é aquele Abu Bakr que acredita nas palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O que nós estamos a aprender outra vez? Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, eu tenho dito, Allah subhanahu wa ta'ala não é inteligente. Allah subhanahu wa ta'ala é criador de inteligência. Significa que ele é o máximo. Se você é inteligente como Allah subhanahu wa ta'ala passa. E por causa do nosso comportamento, de nós reivindicarmos: este ano não vou jejuar porque não tenho iftar, não vou jejuar porque não tenho emprego, não vou jejuar porque os patrões saíram, quer dizer, alegando que você alega. Veja como é que Allah subhanahu wa ta'ala lida-se conosco. Como é que Allah subhanahu wa ta'ala está a falar conosco. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, quando quis mandar o Ramadã, ele não procurou qualquer pessoa. O versículo começa com: Ya ayyuhalladhina amanu, ó vós crentes. Por que Allah subhanahu wa ta'ala não diz: Ya ayyuhannas, ó vós humanos, ó pessoas?
Ya ayyuhal muslimun, ó muçulmano. Porque o jejum é para muçulmano. Mas por que Allah subhanahu wa ta'ala no versículo não disse Ya ayyuhal muslimun, ó muçulmano? Por que Allah subhanahu wa ta'ala disse Ya ayyuhal ladina amam, ó vós crentes? Há diferença entre muçulmano e crente. O muçulmano é aquele que diz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Às vezes faz salat, às vezes não faz. Às vezes cumpre, às vezes não cumpre. Esse é muçulmano. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, quando viu que o jejum é um assunto muito indispensável e imperioso no ser humano, e é uma coisa que o ser humano deve fazer no seu dia a dia, não quer falar com o muçulmano. Diz o quê? Ya ayyuhal ladina amanu, ó vós crentes. Por que ele disse Ya ayyuhal ladina amanu? Porque Allah subhanahu wa ta'ala não quer aquele tipo de pessoa que apareceram lá no Quraysh a desmentir as palavras do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Por que você está nos mandando jejuar? Por que nós vamos matabichar? Eu não tenho que estar. O ser humano parece que quer enganar Allah enquanto está se enganando. Veja só, quando você diz não, eu não vou jejuar porque não tenho iftar. Está bem, é daí onde você quer jejuar. Porque não tens iftar. O que você vai matabichar? Não tens iftar. O que você vai almoçar? Não tens iftar. O que você vai jantar? Junta o seu matabicho e almoço, guarda para a tarde para fazer iftar, porque não tens. Não seria esse mesmo muçulmano que não tem iftar a reivindicar o jejum. Meus caros, Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala de jejum, Ya ayyuhal ladina amanu, primeiro quer os crentes. Por que Allah subhanahu wa ta'ala quer os crentes? Porque sabe, dentre esses muçulmanos, tem aqueles que querem estar contra as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. E dentre esses muçulmanos, tem aqueles que não gostam de ouvir a palavra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Veja só o hadith que nós citamos no início. Allah subhanahu wa ta'ala no hadith al-Qudus diz assim: Kullu amal ibn Adam lahu. Todas as ações que o ser humano vai fazer no seu dia a dia, ele pode controlar. E ele pode contabilizar. Illa som, exceto o jejum. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِ بِهِ. O jejum é o que mando. Allah está a dizer. O jejum é o que mandei para você fazer, para você implementar. وَأَنَا أَجْزِ بِهِ. E eu é que vou pagar assim. O que estamos a aprender nesse hadith? O que estamos a aprender nesse hadith? Estamos a aprender que Allah subhanahu wa ta'ala não quer um muçulmano aqui. Quer aquela pessoa que não vai questionar por que o jejum. Que não vai perguntar ao profeta sallallahu alaihi wa sallam por que você está nos ordenar. Por que o jejum deste ano é muito longo. Então Allah subhanahu wa ta'ala, quando trouxe essa lei, soube que haverá esse tempo e sabia que haverá esses obstáculos. É daí onde nós não caímos. Quais são os benefícios? Os benefícios do jejum são esses vários, que resumimos em 3. E antes de você questionar os porquês, de dia e de noite, primeiro voltemos. Vou citar uma passagem, ou antes disso, deixa-me deixar em cheirinho os benefícios, os 3 benefícios do jejum, que são o benefício espiritual, o benefício fisiológico e benefício psicológico. Esses são os 3 motivos do jejum. Mesmo que você não saiba esses motivos, não questione. Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah não é questionado, que ele decide, não é questionado. Mas nós seremos questionados. O que quer dizer com isso? Se você entra na minha casa, eu digo ao Senhor, não senta nessa cadeira. Não procura saber por que estou te mandando sair dessa cadeira. É minha casa, é meu quintal. Eu que dou ordens naquele quintal. E nós estamos neste mundo, estamos nessa terra. Esta terra, este mundo é o quintal de Allah. É quem dita as leis. Hoje jejua, amanhã não jejua. Agora é Fajr, agora é Asr. Não tens nada para questionar Allah subhanahu wa ta'ala. Como eu dizia, nós temos coragem de chegar aqui um jornalista, dizer hoje vai chover. E você calar-se. Jornalista fulano, TVL, fulano disse que hoje vai chover. E você, com suas precauções, vai ficar aí no canto a se controlar. Hoje vai chover. Até ler até.
Mas quando disse, Allah subhanahu wa ta'ala disse, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, hoje vamos jejuar, hoje vamos jejuar dessa hora até aquela hora. Quando Allah e seu mensageiro dão ordem nas suas leis, quando eles nos dão ordem, nós temos aquela retaguarda. Como é que vai ser esse jejum? Quando é que vai ser esse jejum? Por que vamos jejuar este ano? Está calor este ano. Por que está a questionar? Por que você não questionou aquele jornalista quando ele disse que hoje vai fazer isso, vai acontecer isso? Quando Allah, seu mensageiro, diz uma coisa, não precisamos de questionar. Por isso que a grande importância do jejum é quando Allah subhanahu wa ta'ala diz, Ya ayyuhalladhina amanu. Allah no jejum primeiro quer os crentes. Se você acha que não é crente, pode não jejuar. Se você acha que você não é das leis de Allah subhanahu wa ta'ala, pode não jejuar. Nós não podemos questionar o porquê o jejum deste ano é longo. Existem pessoas, existem cidades, existem terras, existem países que o jejum é curto, mas a intensidade do calor é outra. Experimente você, moçambicano, conhece a sua temperatura aqui leve, conhece a sua temperatura favorável, conhece a sua temperatura, vamos dizer assim, que nem é nada, aqui para eles é ar-condicionado. Vai na Arábia Saudita, vai em Qatar, nas zonas desérticas, onde está cheio de areal ou deserto. Chega lá, o calor é intenso, as pessoas ainda estão a jejuar. O mesmo árabe, quando chega em Moçambique, duas coisas vou te dar como segredo. Ele, quando chega em Moçambique, a primeira coisa diz que estou no inferno. E quando chega também em Moçambique, no tempo do Ramadã, ele diz que estou no paraíso. Quando é que ele diz que estou no inferno? Basta ele chegar no aeroporto, está a encontrar mulheres nuas, saídas até aqui. Outra está mal, vestir mal. Por quê? Não é o ambiente deles lá no país. No país deles, não é o ambiente de ver uma mulher nua. Vai chegar o tempo, porque esse sinal de clama, isso já é com eles. Mas não é o ambiente. E também a mesma pessoa, quando chega aqui em Moçambique, quando chega a véspera, o tempo de jejum, chega e vê que vocês ainda não jejuam enquanto tem essas facilidades. A temperatura é essa. Nós lá, com o sol, com o calor, estamos a jejuar. E existem países que o dia é longo mais que Moçambique. Meus caros, o que nós estamos a aprender em todas essas passagens? Estamos a aprender, deixemos de questionar as leis de Allah subhanahu wa ta'ala. O porquê deve sair de nós. Por que Allah está a mandar acordar no Fajr? Nós, nos nossos debates, para você derrotar um cristão, para você derrotar, quando tiveres um debate um dia desses, e aparecer um cristão que diz, não, eu, muçulmano, não gosto porque não é religião verdadeira. Porque não é religião verdadeira. Você diz, faça essa pergunta a ele, a essa pessoa. Você acha que eu sou maluco, eu muçulmano, 4 horas de madrugada, deixar o meu conforto de cama, deixar manta, deixar o colchão, ir a caminho de mesquita, com riscos para ir adorar Allah, acha que eu sou maluco? Se essa religião fosse falsa, acha que eu ia deixar o meu colchão? Acha que eu ia deixar manta? Acha que eu ia deixar o frio? Depois ir ali atrás, deixar o que manta e ir atrás do frio, atrás do perigo, para ir na mesquita rezar? Meus irmãos, a religião islâmica e as suas leis é uma religião verdadeira e são leis verídicas. Vejam nos mídias, Facebook, YouTube, que agora os americanos, agora os brancos estão atrás de investigar o Corão e cada dia estão a falar que é verdade, o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Mas o próprio muçulmano não sabe que ele tem como Corão é verdade. Questiona por quê? Por quê? Meus caros, vou terminar com essa passagem muito simples. Houve um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, chamado Zayd ibn Muthanna. Esse homem prisionaram, pegaram esse homem. Os quraishitas, os descrentes, prisionaram esse homem. Quando puseram na cadeia, disseram, para você ter liberdade,
é preciso nos dar todos os caminhos e endereços onde está o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e deve estar à frente para tirar a cabeça dele, porque ele não vai desconfiar assim. Em outras palavras, aquele homem tinha de ir tirar, ou tinha de sair onde está, como prisioneiro, e procurar a cabeça do profeta sallallahu alaihi wasallam, tirar, quer dizer, matar o profeta e trazer a cabeça do profeta em frente dos descrentes. Veja o que esse homem respondeu aos descrentes. Disse assim: "Falastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi shiqqin kana fillahi masra'i wa dhalika fi dhati al-ilahi in yasha yubarik fil awsali shilwin mumazza'in." Esse homem, esse companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi dito para você ter liberdade, para sair da prisão, é preciso você ir tirar a cabeça do profeta sallallahu alaihi wasallam e trazer. Ele disse: eu prefiro morrer do que ver o profeta sallallahu alaihi wasallam com um pico a afligir a ele, a tocar a ele. Está a ver até que ponto os sahabas chegaram? Até que ponto os sahabas queriam proteger o profeta sallallahu alaihi wasallam? E nós, só quando ouvimos que o profeta disse, estamos a questionar. Meus caros, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Essa mesma lei, esse mesmo jejum que está para aparecer, ou está aí a aparecer, não é uma coisa que Allah subhanahu wa ta'ala achou que tinha de castigar os crentes. Por isso que ele mandou a nós jejuar. Não. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. O mesmo jejum, de acordo com os livros anteriores, de acordo com os nossos antepassados, o jejum existia lá. Qual é um dos benefícios? Vou dar o benefício e terminar por causa de dois motivos. Vou dar dois motivos com que ou que leva com que nós jejuemos através da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, só para você deixar de questionar. Talvez com esses dois motivos você pode deixar de questionar. O primeiro motivo é quando você diz que não, por que esse jejum, aliás, esse jejum, o jejum deste ano será muito difícil, porque será mais de dia, ou o dia será longo. Começa a questionar, será mais calor. Então, começa a questionar, é daí onde Allah subhanahu wa ta'ala manda o seu profeta sallallahu alaihi wa sallam descrever o motivo. O hadith está narrado por Umar radiallahu anhu. An Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Quando o sol nascer deste lado e entrar deste lado, estava a falar de nascente e o poente, فقد أفطر الصائم. Esse é o tempo do jejum. Isso é, ao nascer, antes do nascer do sol e ao pôr do sol. Esse é o tempo que é obrigatório o jejum. Em outras palavras, o jejum é obrigatório de dia. Esse mesmo dia que você está a dizer, que agora é longo. Qual é o motivo? Só vou dar um exemplo simples. E se querer investigar com facilidade, eu tenho dito às pessoas, vá na ciência, vá na biologia, procura todos os meios que usamos hoje, vai estudar o que é metabolismo. No metabolismo existe catabolismo, existe anabolismo. Estuda isso aqui, para você saber por que vai jejuar. E eu não vou explicar em detalhes o que é metabolismo, o que é catabolismo, anabolismo. Metabolismo, entra só no Google, escreve metabolismo. Ele vai dividir catabolismo e anabolismo. Daí você vai saber por que jejua de dia e não de noite. E por que quanto mais de dia, quanto mais o dia for longo, é melhor para si. Como assim? Vou explicar desta forma. Nós temos duas tigelas aqui. Uma tigela tem intestino, tem tripa, 1 quilo. E outro lado temos intestino também, ou tripa, 1 quilo. Traz água quente, 1 litro de água quente, entorna na tigela de 1 quilo de tripa.
e leva água fria, entorna na tigela de 1 quilo de tripa. Repito, são 2 tigelas. 1 quilo de tripa, 1 quilo de tripa. E tens 2 copos sim, de água quente, 1 litro, água fria, 1 litro. Leva água fria, entorna numa tigela de tripa 1 quilo e leva água fria. Água quente aqui, e aqui água fria, entorna numa tigela de tripa de 1 quilo. Veja agora onde que vai se produzir. Onde que você vai dissolver. Ou vou dar um exemplo simples para você entender de outra forma. Temos 2 tigelas com pedra de gelo. 1 quilo, pedra de gelo. 1 quilo, pedra de gelo. Levas uma tigela de 1 quilo de pedra de gelo. Repito, uma tigela de pedra de gelo, 1 quilo. Uma tigela de pedra de gelo, 1 quilo. Uma tigela de pedra de gelo põe no sol. E outra tigela de pedra de gelo põe na sombra. Qual dessas tigelas vai dissolver rápido? Uma tigela de pedra de gelo pusemos na sombra. Uma tigela de pedra de gelo pusemos nos raios solares. Qual deles vai dissolver rápido? Vai se fazer rápido? É aquele que estará nos raios solares. O jejum tem desses. Quando Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena em jejuarmos, é esse mesmo tempo que você diz, não, é longo, esse dia, esse Ramadã será mais de dia do que de noite, seremos mais de dia. Esse mesmo de dia é melhor para si, porque nós durante 11 meses acumulamos doenças aqui, obesidades e hipertensão, acumulamos coisas. É por isso que você depois do Ramadã vê de que o fulano emagreceu. Emagrecemos por quê? Porque haviam doenças escondidas que você nem sabia, que estão escondidas em mim, doenças que são obesidades e hipertensão, gorduras no seu corpo, e Allah subhanahu wa ta'ala diz que kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. O jejum é um dos motivos de tirar aquelas doenças. Meus caros, o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam diz o seguinte: de todas as coisas que você pode fazer, não brinque com jejum. Man taraka as-siyam min ghayri udhrin, aquela pessoa que deixar de jejuar um dia do mês de Ramadã, um dia do mês de Ramadã, porque você está a deixar de jejuar porque diz que não tem iftar, ou porque você não tem salário, ou porque você não tem, ou é porque o meu patrão fugiu, qualquer motivo que você vai alegar, só por deixar um dia do mês de Ramadã sem nenhum motivo. Quais são esses motivos? Procura usar para saber quais são os motivos que o levarão ou que farão com que você não jejue. Se você quebrar um dia do Ramadã sem nenhum motivo, o hadith diz assim, mesmo que você venha a jejuar todo o ano, não vai compensar o dia que você deixou de propósito. Agora escolhe. E o versículo diz que Ya ayyuhalladhina amanu. Ó vós crentes, se você acha que é crente, jejue. Se você acha que quer brincar com Allah, pode não jejuar, mas saiba que você vai terminar nas mãos de Allah. Para resumir, estamos a falar da obrigatoriedade de jejum que está a chegar. E Allah subhanahu wa ta'ala está a falar com crentes, não com muçulmanos. Crente é aquela pessoa que implementa a lei de Allah quando escuta. A segunda coisa, Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer que o jejum é eu que vou pagar, eu que vou controlar. Se você quer ser amigo de Allah, faça jejum para mostrar a Allah, porque Allah é que vai te controlar. Eu não vou te controlar. E a última coisa, não brinque de deixar o jejum. Se já chegaram, ou já chegou o momento de você implementar as leis de Allah como obrigações, é obrigatório de você implementar essas leis.